Meu nome é Alberto Saraiva, sou diretor executivo da Escola do Parque Lage. Tenho 6 meses de gestão agora. A gente, então, quando chegou, a gente deu início a esse programa, que é um programa de exposições com professores da casa e com ex-alunos que também tiveram formação na escola e que hoje são artistas aí despontando no universo da arte. Eu não digo no mercado, mas dentro do panorama artístico, tá? No nosso caso específico, aqui nós temos 2 artistas, o Chico Cunha, que é um expoente da geração 80, ele participou daquela exposição e é um desses pintores que se projetou para o futuro. Ele despontou no cenário junto com outros artistas, como Beatriz Milhazes, Daniel Senise e, enfim, tantos outros que estiveram aí juntos. E aí, dentre outros artistas, o Chico, a gente vai falar um pouco mais ao longo da nossa conversa aqui. Ele tem uma carreira de pintor e durante esse período ele sempre foi professor da escola e a gente fica muito orgulhoso de que ele tenha formado tantos outros pintores que passaram por aqui, como é o caso, por exemplo, do Bastardo, que hoje é um artista que está aí, mora em São Paulo e que está entrou mesmo dentro do sistema de arte e estudou com a gente aqui na escola. E também Paloma Ariston, que está aqui conosco, que é uma artista hoje que desponta, foi aluna do Chico Cunha, que desponta aí no cenário a partir de um trabalho muito específico, que começa no desenho e migra para a pintura, né? Então, a nossa escolha para fazer essa exposição nas Cavalariças, ela partiu de uma conversa entre os curadores da escola, que é a Adriana Nakamuta e o André Sheik, que está aqui, já eu apresento ele, e nessa conversa com o artista, com Chico Cunha, decidimos que ele apresentaria então Paloma Ariston. Faz parte do nosso negócio fazer essas prospecções e trazer para junto da escola pessoas que continuaram desenvolvendo seu trabalho. O curador que está aqui é o André Sheik, que assina o texto curatorial das 2 exposições. O Sheik foi aluno da escola também, hoje é curador, tem graduação em História da Arte pela UERJ, mestrado em História da Arte, e ele é doutorando em História da Arte. É professor da escola e é professor também fora da escola em cursos de pós-graduação em curadoria. Essa mesa é uma mesa composta aqui pelos artistas, curador e por mim, diretor da escola, para a gente falar um pouco sobre o que a escola tem produzido, além de falar do trabalho dos artistas. Então, com a palavra, o nosso curador, André Sheik, que vai mediar essa conversa. Boa tarde a todos, todas e todos. É um prazer recebê-los aqui nesse sábado de sol. Obrigado pelo estarem nos prestigiando. O Alberto, quando assumiu a direção, me convidou para integrar essa comissão curatorial e ajudar a desenvolver o programa de exposições, né? No caso, eu vou pedir primeiro para os artistas falarem, depois vou fazer perguntas e comentar. Qual dos 2 vocês escolheram? Eu posso fazer só uma intervenção antes? Claro. Antes de eles passar a palavra para os artistas, eu gostaria de dizer
que esse programa faz parte de um programa educativo que é patrocinado pela Vale e que patrocina todo o nosso projeto educativo de 2022, que tá envolvido, que vai para além das exposições, que também tem outros programas, como é o programa de formação para jovens artistas e formação para artistas que já estão aí e que já têm alguma carreira, que estão entrando no mercado, que é o programa chamado Formação e Formação. Esse faz parte de um programa educativo que a gente apresenta o que a escola tem produzido, que produz hoje, tá? Como resultados aí de carreiras artísticas. Então, eu acho que o Chico pode falar um pouco sobre o trabalho dele, é isso? Posso? Você quer falar aqui? Posso deixar aqui na mesa? Pode. Tá bom? Bom, eu vou falar especificamente sobre a exposição que está ali nas Cavalarias. Então essa exposição ela tem pinturas dos últimos 6 ou 7 anos da minha produção. Tem um apanhado ali que abrange as várias temáticas que eu trabalho já há muito tempo, isso desde o fim dos anos 80, né, em pintura. E tem uma questão ali que para mim é muito importante atualmente, que é essa questão, que eu sempre trabalhei na verdade, que é essa questão da figuração, ou da possibilidade de figuração dentro da pintura contemporânea. Isso é uma questão que sempre norteou o meu trabalho nesses 30 e poucos anos. E ele vem mudando de forma bastante substancial desde a época que eu meio comecei, que eu trabalhava com encauste, com grandes campos de cor mais monocromáticos, eram trabalhos mais fechados, né, no sentido visual, e eram trabalhos, eu diria que mais abstratos também. E na verdade, falando especificamente dessa exposição, então ela junta esses trabalhos dos últimos anos. Primeiro, a minha pintura ficou muito mais colorida, porque eu fui inserindo a cor dentro da minha narrativa, inserindo a cor dentro da forma como eu vou criando as imagens, porque eu acho que eu fui ficando mais seguro. Porque, na verdade, eu venho de uma geração, ou até isso é uma questão que é interessante na arte brasileira, que a cor sempre foi um pouco um tabu, e ainda é de alguma forma, né? Isso é uma coisa engraçada, né? Porque a arte brasileira não é uma arte que lide muito com cor. Talvez até porque tenha uma insegurança, né, e de achar que a arte séria ela tem que ser monocromática, vamos dizer assim, que é uma besteira. Mas então a cor foi entrando de forma mais incisiva dentro das imagens que eu vou criando, e também as imagens foram ficando mais figurativas. E eu comecei eu posso dizer que nos últimos 10 anos eu comecei a me dar direito de abordar temas que eu nunca abordaria 15 anos atrás, ou que eu teria que estar resguardado por diversas questões que eu acho que seriam importantes teoricamente para poder sustentar aquela imagem que eu produzia. E, enfim, então eu acho que tem aí nessa exposição, até na exposição que eu fiz em São Paulo há uns 3 meses atrás também, que era com outros trabalhos, mas que era dentro desse recorte da minha produção, eu acho que aborda uma série de questões que me interessam, como eu falei no começo, a questão da figuração, a questão da possibilidade de construção de pintura, e ali tem vários caminhos em termos de temas mesmo,
se é que eu posso chamar temas, mas desde questões da paisagem, que sempre norteou o meu trabalho, desde os anos 80, sempre teve uma relação com Guignard, com a poética, somente a poética espacial do Guignard, que é aquela coisa que fica meio entre a perspectiva e a não perspectiva, a coisa planar e a coisa não planar, toda essa coisa meio dúbia que já existia e existe, né, no trabalho do Guignard, que sempre me atraiu. Também a poética, né? Eu acho também muito importante a poética mesmo, a poética visual, até a poética que se dá através de você escolher determinadas imagens que na minha cabeça são difíceis de pintar, ou são difíceis de construir, difíceis de existir naquela superfície pictórica. E exatamente essa dificuldade é que me atrai, porque a forma como você acaba construindo a imagem no seu, vamos ver, aonde você vai paulatinamente criando uma série de sequências, né, de atos e de não atos, quer dizer, quando eu falo não ato, é exatamente porque a minha pintura está sempre relacionada a um embate. Tem um embate, tem sempre, ela não é uma pintura de projeto, né? Ela é muito mais uma pintura de processo. Então, exatamente por ser uma pintura de processo, o processo ele vai sendo incluído dentro daquela imagem. E aquilo que eu comecei pensando, ele vai mudando conforme ela vai sendo feita. E novas coisas vão aparecendo, vão vindo, e é todo um processo. Às vezes eu posso demorar mais de um ano para fazer uma tela. Tem telas ali pequenininhas que, tipo assim, 2015/2016, ela pode demorar um ano, eu posso fazer e aí ela fica 3 meses parada, um dia eu vou, faço, não dá certo, ela fica mais 3 meses parada e aí em algum momento resolve, porque eu estava, muitas vezes, porque eu estava necessitando trabalhar outras coisas e que eu vou resolvendo para depois resolver aquilo. Quer dizer, essas outras coisas me trazem caminhos e possibilidades de resolução para eu chegar naquilo. Então, eu não sei se eu fui confuso no que eu falei, mas mais ou menos isso o universo do meu trabalho e é o universo do que está exposto ali. Né? Essas imagens e essas cenas que são sempre em cima de questões que permeiam a minha preocupação como artista e essa possibilidade de como resolver, né? De como você acoplar uma imagem para uma construção de pintura, porque a pintura para mim ela tem toda uma construção que está embutida ali, né? Como eu falei, eu não sou um pintor de projeto, eu sou um pintor de processo. E o processo inclui essa construção e inclui você ter determinados acontecimentos que fazem aquela imagem se sustentar. Né? Muitas vezes eu olho no ateliê uma coisa que eu acho que está pronta, o que eu falo, que legal, ficou ótimo, não sei o quê, 3 dias depois eu olho e eu acho que está uma porcaria. E aí eu tenho que quase que destruir aquilo para aquilo começar a existir novamente. E muitas vezes através desse momento de destruição é que a coisa realmente nasce e acaba se sustentando. Né? Então esse é um mistério para mim, é um mistério da pintura, é um mistério do processo de ateliê da pintura, e que eu acho que na verdade é o que me motiva, é o que faz eu querer ir pintar. É exatamente lidar com essa coisa que eu não sei o que vai acontecer, né? E no fim ela acaba, para mim pelo menos, funcionando, mas ela tem um tempo, ela pode demorar muito tempo, ela tem um sofrimento, né? De muitas vezes você olhar e falar, gente, eu pinto há 40 anos e eu não sei pintar nada, entendeu?
E aí você vai, e aí muitas vezes nesse momento você dá uma coisa assim, de saco, eu vou pegar e vou jogar isso aqui. E aí no dia seguinte você acorda e olha e você vê algo ali que te dá um caminho. E aí você vai. Esse momento é muito bom em pintura. Então é isso. Chico, você falou bastante do processo da pintura, né? Enfim, você participou da Como Vai Você Geração 80, que ficou bastante conhecida pela pintura, que era a década da pintura, mas não havia só pintura nessa exposição. Agora aqui, né, nas Cavalariças, o seu trabalho tem também uma espécie de reprodução em miniatura da escola, e não é a primeira vez que você faz essa junção, né, de pinturas com instalações, com maquetes. Queria ver como é que você pensa isso, essa relação da pintura com essas instalações, assim. Tá. Na verdade, tudo para mim é derivado da pintura. Eu já desde 95 eu comecei a trabalhar algumas instalações que elas vão acontecendo em paralelo às minhas fases na pintura. E na verdade a primeira instalação que eu fiz foi aqui nessa sala. Foi numa exposição que se chamava Território Ocupado, nos anos 80, ainda um pouco depois da geração 80. Eu acho que foi em 87, se eu não me engano. 86? Pois é, foi até o Marcos Lunter, que foi na época que ele era o diretor. E ele chamava duplas para fazer, e eu fiz com a Beatriz Milhares. A gente fez uma instalação aqui, que era uma instalação sobre ópera, pegando exatamente a ideia da Besanzoni, né, da questão dela como cantora de ópera e toda a história, né, da construção dessa casa, que é uma coisa meio novelística, né, meio assim fantasiosa, vamos dizer assim. E aí a gente pegou, então fez aqui a gente botou, o chão era todo dourado, era como se fosse naquela época tinha um negócio que você fazia corte eletrônico, que era uma película, né, da 3M, que eram importados. Eu trabalhava numa fábrica e eu consegui isso de graça, porque era uma fortuna, mas o dono da fábrica era meu amigo e me deu de presente. A gente forrou todo esse chão com esse laminado, que era um laminado dourado, e as janelas todas a gente fechou com umas placas na cor do mármore, então parecia realmente, quando você entrava, que sempre tinha sido assim, que não tinha janela. E aqui, antigamente, tinha um palcozinho, ainda tem não, acabou, tiraram. Isso aqui tinha um palco de madeira que vinha aqui. Então a gente pegou, fez uma cortina de lamê dourado também, com os holofotes, e a gente colocou música de ópera, e a gente colocou a música da Besanzoni, gravações da Besanzoni cantando ópera. Então ficou um espaço muito mágico, sim, porque tinha toda, através do dourado, aquela grandiosidade operística, né? E as pessoas vinham, deitavam e ficavam aqui um tempo e dormiam, enfim, foi bem interessante. Então essa foi a primeira instalação que eu fiz. Eu tenho formação de arquiteto, então isso também passa pela minha cabeça, essa questão do espaço, né? E depois, em 95, aí o Lauro Cavalcante, que era o diretor do Paço Imperial, tinha um programa ali que se chamava Telefinep, que era... Ele chamava artistas para criarem instalações em cima da questão a questão histórica do Paço Imperial, ou a questão arquitetônica do Paço Imperial. E aí eu resolvi fazer um castelo de areia, porque era uma sala muito grande ali embaixo, uma sala talvez do tamanho dessa aqui, com um chão de pedra, e eu fiz um grande retângulo de areia de praia, com um castelinho de areia de praia, que era aquele castelinho que criança fazia quando era criança. Eu fiz muito, né?
na praia de Copacabana, Ipanema, fazer aquele castelinho de pinguinho, né? Então eu fiz um grande castelo daquele e tinha uma trilha sonora também, com músicas que falavam sobre praia, sobre mar, e tipo Dalva de Oliveira, Dorival Caymmi. Então era uma coisa que só tinha um facho de luz que dava naquele castelinho. Ficou um ambiente bastante mágico, assim, bem interessante, porque também a minha ideia era falar sobre a história do Paço Imperial, né? A história daquela casa que foi um palácio imperial por tão pouco tempo, de um reino que existiu por tão pouco tempo, né? E toda essa fragilidade. Então, depois eu fiz algumas outras instalações, inclusive eu fiz uma quando o Alberto era em 2019, né? Começo de 2019, só com bala, foi uma coisa completamente maluca, que tinha 850 quilos de bala, e era em cima também de uns quadros do Bruegel, que é um pintor que eu gosto muito e que eu estou sempre olhando, né? É um pintor do século XVII, e os bonecos eram todos feitos de bala também. Então era assim, era um campo enorme de bala. E a gente foi para uma fábrica, chama Galo Doce, no subúrbio do Rio de Janeiro. Foram feitas formas dos bonecos, que eram acho que 12 bonecos diferentes, e aí aquela bala fervendo entrava dentro da forma do boneco, o boneco era desenformado e ele era maciço de bala, um negócio desse tamanho assim. Foi ótimo porque a dona da Galo Doce comprou a maluquice, adorou, entrou na história. Eu tive um assistente que foi muito bom no sentido, o Renato Morcati, que é de Belo Horizonte, no sentido de viabilizar essas coisas, enfim. Então a gente fez também quando eu fiz essa instalação, 2019, ela era super colorida. Eu fiz questão de ativar mais a cor das balas que foram feitas especialmente para aquilo, com muita anilina, então tinha muita cor, e é engraçado porque agora, há pouco tempo atrás, eu postei na minha página do Instagram duas fotos da instalação de 2019, e quando eu olhei a instalação, eu não tinha percebido isso. Tinha a instalação e do lado da instalação tinha uma pintura minha, eram as mesmas cores. As mesmas cores que estavam acontecendo na instalação acontecem na pintura. Uns verdes com uns rosas, com uns laranjas. Foi muito interessante perceber isso esses anos depois, porque ali ao vivo eu não tinha, nem foi minha intenção, né? E depois você vê uma foto e você vê que o cromatismo daquilo é exatamente igual à pintura que você está fazendo, né? O que eu já estava fazendo. E aí eu estou falando tudo isso para chegar finalmente aqui nessa pequena instalação que eu fiz na exposição, que está no centro, que é uma mesa como se fosse uma mesa de centro de sofá, né? Aonde tem uma situação de areia e acontece aí então uma maquetezinha da escola, toda feita em areia de praia também, que é em cima da coisa que eu tinha feito no Paço Imperial em 95 e que eu achei que também ia conjugar bem não só com a exposição, mas conjugar bem também com o momento, né, que a gente vem passando já há alguns anos aqui na escola, com a fragilidade da escola e todos os perrengues que a gente passa aqui. Enfim, então é isso. Então ele está complementando, quer dizer, eu estou juntando a coisa da pintura com uma pequena instalação, né? Mas as instalações que eu faço, elas estão sempre relacionadas à minha pintura, né? Nunca é o oposto, né? Então elas sempre acabam sendo derivações daquela minha preocupação naquele momento com a pintura. Ok? Eu vou fazer uma observação aqui sobre isso que o Chico está dizendo, porque eu fui o curador dessa exposição no Oi Futuro e fiz o livro dele, né? Então, nesse livro, eu escrevo um texto. Nesse texto, eu anuncio ali, que eu já tinha falado sobre esse conceito, eu desenvolvo um conceito de fato pictórico para diferenciar o que um pintor faz no espaço do que um artista conceitual faz no espaço. Geralmente, um artista conceitual, quando ele chega no espaço
dado, ele faz uma intervenção, um site específico, né, uma instalação. Pintores não fazem intervenções, instalações, site específico. O Chico usa intervenção, né? Instalação, não sei. Instalação. Ele falou instalação. Mas eu acho que do meu ponto de vista, como crítico de arte teórico, eu acho que o pintor, como ele vive dentro de um processo pictórico, um processo matérico, num determinado momento, ele consegue ir para o espaço. Não adianta dizer para o pintor dizer assim, vem fazer um site específico aqui, ele não vai saber o que fazer, a não ser que ele já tenha uma maturidade em relação ao seu trabalho para chegar no espaço e transformar a sua pintura num dado espacial, ou seja, num fato de espaço, ou seja, num fato pictórico. Então, nesse sentido, eu acho que os pintores, de um modo geral, inclusive até olhando retrospectivamente na história, quando esses conceitos não existiam, que os pintores iam para o espaço, eles entendem o espaço a partir daqueles princípios que estão na pintura, da forma e da cor, né? Então, ocupar o espaço é ali algo que se desdobra dentro da história da arte, na própria arquitetura, nas pinturas de teto, nas pinturas murais, numa série de formas através das quais o pintor chega no espaço. A primeira delas é pintar sua tela no seu ateliê, no seu cavalete e colocar, aquela tela numa parede pendurada. Você não acha, Marcelo? Marcelo Valls está aqui. Aí você pendura na parede. Então, assim, para isso, e na maioria das vezes, aquela parede ela já está pintada com uma outra pintura. Então, esse universo, né, que o pintor, quando chega com o seu trabalho, é que ele começa a entender de uma forma retrospectiva, não como um artista conceitual. Então eu passei a chamar isso de um fato pictórico. Era essa minha contribuição sobre a fala do Chico. Então, quando ele vem com os castelinhos, quando ele vem com as balas, ele tem uma série de exigências que são exigências de cor. Eu participei intensamente dessa discussão e eu achava que aquela cor que a bala fabricava, a fábrica fabricava, já estava bom. Ele, não, tem que ser um pouco mais de verde, um pouco mais de vermelho, vai ficar parecendo muito bala, mas já é uma bala. Ele dizia, não tem que ter isso, porque intimamente, né, assim, na cabeça dele, ele precisava chegar num ponto que aquilo estivesse alinhada com a pintura de tela, ou seja, o processo em si, ele tem que continuar, e a pintura é uma das poucas coisas que oferecem esse aspecto processual dentro da história da arte e da produção artística. Então, isso para falar também sobre essa outra questão que você diz, que é sobre processo, né? Você pinta, e às vezes eu acho que a grande chance de um pintor produzir é quando ele está pintando ali no mínimo umas 10 telas. Porque uma você termina, outra leva 1, 2, 3 anos e a coisa, como o Chico disse, é pequena assim, né? E tem outras que você, enquanto está pintando 10, você sobrou uma tinta, fica pronta, em 3 minutos você nem sabe, parece que baixou um santo. Isso se chama processo, né? Processo em pintura. Tem um livro que eu li há muito tempo atrás, acho que no início dos anos 90, que foi traduzido, o Miró, entrevistas com o Miró. E o Miró todo dia descia, ele que conta isso, para o seu ateliê, e lá tinham várias telas que ele estava trabalhando, mas tinha uma que ele não terminava nunca, e ele já tinha abandonado, ele não sabia o que fazer com aquela tela, ele já tinha desistido daquele negócio,
e ficava fazendo outras que iam mais rápido. Um dia ele desce com o cafezinho dele, quando ele chega no ambiente, no ateliê, eu acho que ele desce porque eu acho que ele morava em cima, ele descia para esse galpãozinho embaixo. Ele bate o olho naquela tela, ele vai na direção dela, ele vira ela de cabeça para baixo. E aí ela fica pronta. Já estava pronta. E ela estava insistindo para que ele visse isso. Só que ele não tinha tido ainda essa compreensão. Mas um dia o cérebro tem um insight. Eu não sei qual foi o pintor que disse isso, mas posso lembrar de vários, mas um desses bons pintores falou: eu não sei se eu pinto a floresta ou se é a floresta que me pinta. É isso que acontece num determinado momento de um processo de produção pictórica, né? E daí que eu acho que esse processo, quando ele vai para o espaço, com os castelinhos do Chico, ele ganha então essa dimensão de um fato, um acontecimento que é da ordem da pintura, que não é de uma ordem conceitual. O pintor não trabalha com conceitos, ele desenvolve conceitos dentro do seu processo, a partir do seu processo. Nessa linha que o Wittgenstein falou, né, que hoje eu destruí o que eu vou fazer amanhã. Mais ou menos. E eu acho que é um filósofo que eu amo, né? Porque tem muitas coisas que ele fala sobre o cinza, que eu acho lindíssimo. O Wittgenstein, ele é e eu acho que ele tem toda a razão. Que é aquilo, você está falando sobre aquilo que o Chico disse, né? Ele destruiu isso para poder reconstruir, porque... Quando você fiz a tela, você destrói o teu olhar. Exatamente. Né? Você constrói um novo olhar. É isso mesmo, o Marcelo é pintor e ele sabe que... Bom, eu vou pedir para a Paloma falar um pouco e depois a gente continua o debate. Olá, pessoal. Obrigado pela presença. Originalmente, a sala do Chico ficaria só o castelo. Teve esse momento. E nesse momento, eu fui acompanhar, o meu processo foi acompanhar mais ou menos o que acontecia na sala do Chico. E nesse momento, em que seria apenas o castelo, o meu plano era desenhar na parede o jardim desse castelo. E aí entraram as pinturas, o Chico foi tomando as decisões lá de acordo com o processo dele, entraram as pinturas e o título da exposição ficou O Mundo em Pintura. E aí, eu que já tinha as minhas dificuldades, achei que era perfeito então que o meu fosse o mundo em desenho. E me adaptei a isso e daí surgiram os papéis da exposição. Então, como originalmente os desenhos seriam na parede, foi natural que os desenhos vazassem para a parede, né? Porque era a primeira ideia. Daí, o que aconteceu? Gente, me deu um branco agora. Deixa eu pegar meu papel. Bom, daí o que acontece foi o seguinte, isso eu não escrevi no papel. Os papéis encomendados, na montagem a gente percebeu que todos os papéis são tortos. E no processo também eu fui descobrindo que aquela sala é como se fosse uma ladeira também. Ali é tudo meio torto e molhado e úmido. E aí eu fui percebendo uma lógica por trás da montagem também, que eu achei muito interessante. E, bom, e assim, eu vejo também, eu fiquei muito interessada em de que forma se daria a relação entre a sala que eu faria, né, focada no desenho, no monocromático. Através dessa decisão do monocromático, eu quis marcar muito uma diferença em relação à pintura, né? E eu achava interessante assim ver o que sairia disso, além desse diálogo assim. Que também foi um processo, né? Eu não sabia o que eu ia fazer a não ser a partir do tema, mas os desenhos foram surgindo naturalmente. Porque eu vejo uma familiaridade entre o que eu faço e o que o Chico faz, que eu acho que há uma criação de ficções, né? Tanto no trabalho do Chico quanto no meu, quanto na pintura. Enfim,
é isso. Isso foi me mobilizando muito durante o processo. Essas coincidências que foram surgindo entre... Por isso que eu também mantive um papel super torto, né? Respeitando a lógica da sala. E fui descobrindo, assim, recentemente eu consegui ver a exposição, ver a minha exposição do Chico, eu já estou vendo desde o primeiro dia, mas eu fui compreendendo o que estava acontecendo, porque essa coisa de você estar muito mergulhado no processo, realmente, você precisa de um distanciamento para entender o que você está fazendo. Que só se deu basicamente agora, assim. Só eu queria fazer uma observação sobre o trabalho da Paloma Ariston, que é o seguinte: ela estudou aqui na escola e ela foi pintando umas coisas, eram umas pessoas assim muito feias, feia no sentido de que as pessoas não são daquele jeito, mas de um modo geral eram figuras assim muito, sabe, que ela deformava, e eu olhava para aquilo, tinha sempre uma sensação de que aquilo tinha a ver com pintores como o Ensor, sabe, que ele deforma as pessoas, até com Sutini também, que deforma as casas, a natureza. Ela também deformava de modo que as coisas ficavam meio feias assim, e eu fiquei muito interessado nesse universo daquelas criaturas que ela colocava ali, porque de fato eu via algum valor de qualidade nesse universo que ela estava externando, como que ela interpretava a realidade, né? E eu sempre achei que de longe, assim, acompanhando a Paloma, sempre achei que ela era uma pintora, uma artista dessas boas, né? E ela, de repente, começou a pintar, e isso se consolidou, começou a desenhar, e se consolidou no desenho melhor do que na pintura, né? Do meu ponto de vista. Nesse momento que a gente estava discutindo o que mostrar, o Chico tinha esse título para a exposição dele que chama O Mundo como Pintura, né? O Mundo em Pintura. O Mundo em Pintura. E que é o título da exposição em São Paulo. Em São Paulo, que ele trouxe para cá. E depois a Paloma decidiu, junto com o Sheik, chamar O Mundo em Desenho, e ela decidiu focar só no desenho. É um desenho, gente, que eu acho extraordinário, assim, ele é muito bom, é um desenho muito contemporâneo, e é um universo muito próprio dela, que hoje eu já não penso assim mais em Ensor, não penso mais em Sutini, mas eu penso naquela pintora portuguesa, da Paula Rego, que a Paula Rego tem aquele universo que ela cria, que é muito próprio dela, e assim a Paloma tem um pouco de Paula Rego, mas ela extrapola isso. Essas figuras, elas são psicodélicas, elas flutuam no espaço, né? Elas vivem dentro de um universo assim, quase que não segura, não as contém, né? Elas são figuras flutuantes. E daí é interessante que ela foi aluna do Chico, e o Chico orientou a Paloma durante bastante tempo. E daí a gente pensa que sim, que a escola aqui no Parque Lage, porque os professores trazem sua própria metodologia, a gente não tem uma pedagogia, né, desenhada, a gente tem métodos em cada sala de aula, né? Tem professor que acredita, não, não acredito que existam alunos, só existem artistas. Aí o outro diz, não, só existem estudantes. E o outro diz, não, só existem... enfim, e é tão bom que cada um pensa de uma forma e que traz a sua própria metodologia, entre aspas, né? Mas eu acredito que tem ali um método que lida com essas questões artísticas. A pessoa desenha ao longo da sua vida e dá margem para que outras pessoas possam desenvolver a sua linguagem, né?
a partir da Grécia, a gente pode usar essa palavra poética, que eu acho tão mais interessante do que linguagem, né? Que linguagem eu acho que é uma palavra mais assim anglo-saxônica, mais utilizada pelos americanos, mas eu gosto dessa ideia da poiesis, de que você desenvolve uma poética própria, desenvolve uma forma própria de interpretar o mundo, de interpretar. Então são duas exposições que a gente juntando, a gente tem ali um professor e uma aluna, e um ex-professor, uma ex-aluna e dois artistas contemporâneos. Então acho que nesse sentido a escola faz a sua parte, né, se mobilizando em torno disso. A gente trabalha aqui na nossa gestão, ela está muito focada no que os professores estão fazendo. Eu discuto isso muito aqui com a Karen Aquini, que está ali atrás, que é a nossa coordenadora de ensino, né, Karen? A gente discute muito assim e a gente tenta resguardar e proteger ao máximo, agora com um conselho pedagógico, que é um conselho de professores, né, que também a gente discute isso, e do qual o Chico Cunha faz parte também, sobre como resguardar esse formato de sucesso que a escola, que os professores criaram aí desde a fundação da escola, com o Gershman até hoje. As pessoas conseguem criar um ambiente aqui no Parque Lage, na EAV Parque Lage, que as pessoas conseguem se desenvolver, né? Dão margem a isso. Eu mesmo fui aluno da escola na década de 90, eu fui aluno da Kate von Scherpenberg e aprendi a pintar com ela, aprendi uma forma de pensar, né? Nós temos grandes professores aqui, nós temos a Anabela Geiger, temos o Fernando Cucchiarelli, o Charles Watts, são pessoas que nos ajudaram a formar uma escola de sucesso, uma escola que traz elementos, que oferece a possibilidade para que a gente possa pensar integralmente aqui. Então acho que Paloma tem esse desenho, que é um desenho, uma artista que aparece aqui dentro, que recebeu esse ambiente, veio para esse ambiente fértil de reflexão, de crítica, né, onde a gente gera autocrítica. E assim, para falar do teu trabalho, Paloma, desse desenho espetacular, né, esse desenho maravilhoso, a pintura da Paloma, que a gente não quis mostrar agora, é uma pintura tão boa quanto o desenho, mas é que a gente entendeu que para esse diálogo era melhor desenho e pintura. Então ela foi trabalhando com o Sheik nos pequenos formatos, e depois eles foram entendendo aquele espaço meio sinuoso, meio úmido, meio torto, como a Paloma disse, e aí ela foi trazendo uns papéis mais tortos também e ocupando o espaço junto com o Sheik. Fizeram uma montagem que ficou muito bonita. Eu queria só falar um pouquinho aqui, especificamente da Paloma, do porquê da Paloma. Porque eu acho que, por exemplo, eu não vejo assim da forma como você vê a questão do desenho e da pintura em relação a ela, não. Eu acho as duas coisas muito interligadas no teu trabalho, né? Talvez porque eu conheço bem tua pintura, eu acho o desenho, ele é derivado da pintura, e muitas vezes a pintura é derivada do desenho, porque a coisa está muito ali junta, né? E eu achei legal exatamente ser a Paloma, a estar dividindo ali o espaço, porque a Paloma é uma pintora, ela é uma desenhista também, mas ela antes de tudo, ela é uma pintora, é parecido comigo, porque eu também sou um desenhista, e a Paloma conta história, né? Isso eu acho legal, porque é uma coisa que me norteia no trabalho, a coisa de contar história. Então a Paloma conta história também de uma outra forma, mas né? E essa coisa que eu acho, eu dou aula muito tempo, né? Eu dou aula há 20 e tantos anos, e essa coisa de você ter um artista que não está preocupado
com questões do mercado, do que está na moda, do que não está na moda, sabe? De que tem a coragem de ter o seu trabalho independente do que está bombando ou não bombando. Isso eu acho fantástico, quer dizer, porque eu acho que é uma coisa que eu percebo também há muito tempo e eu acho que é uma atitude que só faz bem para o seu trabalho, né? E isso é uma coisa que eu vejo na Paloma e que eu admiro muito. Então, por isso a escolha da Paloma. Paloma, pegando esse gancho aí, gostaria que você falasse um pouco mais desse processo do desenho dentro da sua pintura e vice-versa. Se você desenha antes na tela, no desenho, e transforma as pinturas em desenhos, vai e volta, como é que esse... É como o Chico falou, assim, é muito misturado, não tem hierarquias, assim. Eu realmente me considero mais pintora, eu sou apaixonada pela pintura e pelas possibilidades. E eu achei, assim, uma aula, o Chico falando do processo, achei incrível, realmente, do processo dele, e tomo tudo pra mim, assim. Finge que fui eu que falei isso. E o desenho é muito misturado mesmo. Eu tinha uma relação hierárquica muito grande com o desenho. Assim, entre o desenho e a pintura no alto, e o desenho, assim, um lazer mais, assim, eu curtia muito e tal, mas eu não, como o Chico falou, assim, eu nunca usei muito, assim, eu nunca usei, talvez um carvão na tela para marcar algumas posições, mas depois essas posições mudavam a partir da entrada da pintura, porque realmente era a tinta que leva o processo. Agora, em 2017, 2016, tiveram uns eventos num espaço chamado Saracura, que eram uns eventos de desenho, acho que o Álvaro estava levando, o Álvaro com certeza, o Pedro Meyer também fez uns trabalhos assim, de convidar algumas pessoas para ficarem desenhando umas às outras, e as pessoas ficavam bebendo cerveja, conversando, e algumas ficavam assistindo as outras desenharem. E então, assim, nessa época, a minha relação com o desenho foi modificada, assim, essas experiências modificaram o meu juízo sobre o desenho. Mas então, assim, eu percebi muito mais o desenho também, seguir o processo dele. Ele é um desenho, é um trabalho também, coisa que eu não fazia antes. Mas, assim, em relação ao processo de pintura, é mais processo de pintura mesmo. O que eu posso dizer é que, às vezes, um assunto me interessa e aí ele se repete, tanto no desenho quanto na pintura, né? Um repertório que surge assim no interesse, só nesse sentido, não sei se eu respondi. Eu acho que tem também esse dado comum que o Chico falou, que são as narrativas do desenho da Paloma. Tem cenas, você entende ali, né? Cada desenho é uma cena diferente. O Chico também tem esses dados ali, só que no trabalho da Paloma você vê que cada desenho é uma narrativa unificada. No caso do Chico, que tem interesse, os dois têm interesse por literatura, mas ele assim por cinema também, então isso entra como narrativas. Você pega uma tela, são duas coisas, você pega uma tela, essa tela ela nunca tem uma profundidade, digamos, uma perspectiva, uma única linha do horizonte. Essa perspectiva ela é mais flutuante, né? É uma coisa que o Guignard tinha, da onde ele também tem conexões. Ele tem conexões com essa pintura chinesa, japonesa, e daí ele vai colocando uma cena aqui, outra ali, que elas vão subindo essa perspectiva flutuante, aérea, que são cenas diferentes umas das outras, como se você tivesse assim do alto vendo o que está acontecendo aqui nessa sala, o que está acontecendo com uma pessoa que está fazendo selfie lá e com outra pessoa que está lá no portão.
Então você tem uma visão de fora e ampla do que está acontecendo no mundo, ali num grande entorno de uma área, né? E o Chico tem isso que eu acho, depois de ter feito uma curadoria dele, que isso vem bastante do cinema. Ele se refere a filmes, ele se refere a histórias, a literatura também. E Paloma, por outro lado, também tem isso no desenho dela. Não é só uma figura, são coisas relacionadas que... Ela me mostrou outro dia um desenho quando ela estava montando, ela trouxe os desenhos assim, ela falou, olha, essa pessoa aqui está flertando com aquela. Aí eu falei, entendi. Aí, não, essa aqui está passando e acabou de se despedir daquela. Eu falei, gente, são todos fragmentos de histórias, assim como se ela estivesse vendo momentos específicos, né? O devir, eu acho que no trabalho dela tem esse devir, né? Ele aconteceu e ela registrou aquele momento. Esse devir, em Bergson, tem a ver também com esse momento entre o passado e o futuro, que a gente está percebendo agora, né? Ele é imediato. Eu olho e você fez assim, ela está fazendo assim, mas já passou. Então, assim, Paloma tem esse tipo de narrativa relacionada ao devir. O Chico não. O Chico tem um tipo de narrativa mais ampla, que ele consegue visualizar. O tempo muda. É sobre isso que eu queria falar. O tempo muda. O teu tempo é um tempo que transcorre, o tempo dele é um tempo que mais ou menos congela, sabe? É quase que um filme, é quase que uma história que você pode reler, rever. Eu sou uma dessas criaturas que só pensa em arte. Então eu fico pensando sobre o que as pessoas fazem. Acho que foi por isso que eu virei curador num determinado momento. Pegando esse assunto da narrativa, e acho que nas exposições aqui nas Cavalariças, tanto Chico quanto Paloma, talvez Paloma mais, né, os trabalhos não estão isolados, né, eles estão juntos, eles acabam estabelecendo uma espécie de relação ou diálogo, eventualmente até narrativa, né? No caso do Chico, como Castanha, uma espécie de palco para aquele teatro das pinturas, pegar uma expressão que ele usou. Eu gostaria que vocês falassem um pouco disso, né? Que isso é muito resolvido na montagem, né, desse processo. Posso fazer também uma... E daí, só para... Nós começamos 2h10, são 3 horas, tem 50 minutos que a gente está falando aqui. A gente também, vocês podem fazer uma observação aí sobre isso que o Sheik disse, e a gente abre aqui para as perguntas, para a gente, né, finalizar a nossa apresentação. Essa coisa que o Alberto falou, eu vejo muito assim mesmo. Eu vejo uma relação acho que eu sou muito inspirada também em quadrinhos, desde muito nova. Minha mãe fazia quadrinho e tal. E essa coisa de contar histórias, a minha primeira relação com desenho de criança era desenhando e contando histórias e tal. E acho que isso... Isso até hoje eu uso como apoio a narrativa, histórias e ficções que eu vou criando no meio do processo de criação, tanto do desenho quanto da pintura. Eu acho que a sua história também, a história que você conta, até mais na pintura do que no desenho. Porque eu acho que especificamente o desenho que está aí foi um desenho que você fez meio que quase um site específico, você fez para cá, né? Mas as suas pinturas, você vê muito a coisa de observação, é uma observação do ser humano, né? De situações ridículas e bizarras, muitas vezes, né? Do ser humano. Eu acho muito engraçado que você tem muitas vezes no seu trabalho, você tem aquela coisa meio bizarra Copacabana, né? Sim. Que eu acho que é uma coisa muito legal, muito fresca, assim, né? Em termos de frescor no seu trabalho, e muito destemida também, porque ele pode estar muito próximo do que você falou, da história em quadrinho e do grotesco, mas que ele não é, porque ele é uma boa pintura.
porque a pintura sustenta aquela imagem. Porque se não fosse uma boa pintura, seria um desastre. Entendeu? Então isso é que é legal, é você andar nesse fio da navalha, entendeu? Isso é bom. Eu sinto assim, muito tanto a pintura e o desenho como uma analogia em relação à vida. E eu sinto não, o Nietzsche dizia isso, dessa coisa de como amar a vida, né? De que modo amar a vida com tanta violência, né? Que a vida traz, assim, e doenças e etc, né? Eu estava comentando com o Chico que um aluno do Chico estava um dia dizendo que a natureza era perfeita, e não é, né? Não é perfeita. Inclusive, eu estava até pensando que o sal de cozinha tem muito plástico, então a natureza acho que nem é mais natureza também, talvez não seja mais. Mas então, assim, eu acho que o que eu faço, assim, essas figuras que realmente são estranhas, é um instrumento de amar, assim, de uma certa forma, de amar uma vida ou amar uma situação aterrorizante. Que modo me tornar amiga de uma coisa que é violenta, assim. Eu não faço coisas violentas, mas... não, até faço coisas violentas assim, agora que eu lembrei. Mas assim... tinha esquecido. Mas de que modo amar esse mundo, amar as pessoas. Assim, a nossa situação hoje é difícil você conversar com alguém, né? Ao mesmo tempo, você tem uma tia que é tão parecida e você ama, enfim... Como amar, né? Como amar. Isso é humano, né? Exatamente. É isso. Perguntas, gente, vamos lá. Eu quero perguntar um negócio. Primeiro, que eu acho que transparência total no teu desenho, essa coisa criticável, esse sarcasmo, e ao mesmo tempo um amor. Eu acho que a ironia é uma forma também de vencer essas dificuldades em relação às coisas, rindo delas, rindo dessa dor. Rindo junto, né? Rindo junto. Rindo junto, é isso mesmo. É uma bosta, mas dá para negociar. Entendeu? E isso é muito você. E essa expressão é muito você e dá muita alegria nisso. Eu vi essa expressão do Chico, acho que no Oi Futuro, né? Das balas. Foi, 2019, começo É engraçado, você citou os 2 ou 3 pintores, mas eu vejo seu trabalho há muito tempo, eu acho que você carrega esse mundo da pintura contigo. Impressionante. Eu entrei nessa expressão, eu achava assim uma coisa muito pontilhista, Jorge Serrat, até pela matéria que você usou e pelas camadas de cor que você criava e os entranhamentos e tal. É isso que eu queria dizer, que eu acho que é até mais amplo, assim. Tem Chagall, tem umas renascenças nos cantinhos, tem Bosch. Muito, entendeu? Bruegel. Tem tanta coisa, entendeu? Eu até falei, não, você foi restritivo. Mas é que você também é aquilo, né? Além de você ter o interesse pela pintura, eu acho também o fato de você ser professor e ficar olhando e ficar pesquisando, ir para aula, não sei o quê, acaba também entranhando dentro da tua linguagem, né? E é isso, assim, eu sempre me interessou a questão da figuração e das possibilidades de figuração, né? Assim, quando eu olho agora para o começo do meu trabalho, no começo dos anos 80 e tudo, eu vejo que é uma coisa assim, que eu era muito tímido naquilo que eu estava fazendo, eu era muito cheio de dedos e de medos e que a coisa vai, mas com o tempo você vai, tipo assim, não tô nem aí, sabe? E aí você começa realmente a trabalhar aquilo que te agrada, por mais que muitas vezes, como eu falei no começo, a feitura é super sofrida, né? Porque você tem que resolver aquilo
Eu vejo pintura muito como, muitas vezes, como uma questão matemática, ou de uma certa forma um enigma que você tem que resolver. Porque, como ele falou a coisa lá do... Quem foi? Miró, né? Que virou de cabeça para baixo. Isso já aconteceu comigo, eu tenho certeza que já aconteceu com todo mundo que pinta aqui. É muito engraçado, porque muitas vezes você tem uma determinada coisa que até tem remete ao figurativo, mas aquilo ali não está te agradando, está ruim, não está legal, está meio duro, está não sei o quê, e aí um dia você vira e aquilo se resolve, até porque já não está mais tão esquematizado, nem tão duro, nem tem, né? A coisa vai ali, ou às vezes você olha e fala assim, não, eu vou fazer isso aqui e pronto, a coisa... Né? Então eu acho que a pintura tem esse mistério, que eu acho muito legal, me agrada muito, eu acho que sempre um exercício mental muito grande, porque isso eu acho interessante, muitas vezes eu vejo, inclusive na crítica, né? Inclusive nos pensadores de arte, muita gente que não entende pintura, não consegue, só vê a imagem. Né? Eu falo sempre para o aluno, eu vou ficar feliz se você no meu curso aprender a ir num lugar e não ver a imagem, ver a construção daquela imagem, ver como é que aquilo foi feito, o que é que sustenta aquela imagem, né? E que eu acho que esse aqui é o grande charme da pintura. Agora, muita gente que não tem vivência de pintura, não tem olhar para a pintura, não consegue entender nem o que eu estou falando. Acha que não, é aquilo ali, aquela imagem, entendeu? Não consegue muitas vezes entender que o Matisse é bom, não é por causa da imagem, é por como ele pintou. São as cores, são as aplicações de tinta, são os planos, as situações, tudo aquilo ali de alguma forma, uma equação, né, que o artista foi lá e resolveu, entendeu? Então é isso. Fala mais alto. Continuando essa tua ideia de quando o artista e o professor, né? Quando o professor você ajudou o artista você? Desculpa, eu não entendi o quando fim. O professor você ajudou o artista você. Ser professor te ajudou você? Eu acho que eu estava falando agora. A vivência de você dar aula, professor, ou aula teórica, ou aula prática, você vai descobrindo aquelas coisas que vão te ajudar também, é uma simbiose ali, entendeu? Né? Por exemplo, no começo, quando eu pintava, eu não entendia nada o que era construção de pintura. Às vezes eu lia num texto e eu não conseguia captar o que aquela pessoa estava dizendo com construção de pintura. Como assim? Construção de pintura? Porque botou uma cor, porque deu uma apagada ali, porque não sei o quê. Não, ela é muito além do que isso. Né? Tem toda uma questão de planos, tem toda uma questão de possibilidades cromáticas, de valores, enfim, composição, é um conjunto da obra. Né? Eu acho que ensinar ajuda. Eu acho que é o fazer. O fazer faz você ver coisas que uma pessoa que não faz, que só analisa, eu não sei se eu estou sendo preconceituoso, mas eu acho que não é que não vai saber, entendeu? Mas é que tem muita gente também, muito crítico, que não tem interesse por pintura, acha que pintura já era, já foi, já passou, Mas não quer saber. Mas é interessante a resposta do Chico, porque o meu curso de pintura, eu não estou fazendo propaganda, ele chama a pintura como um fazer. E aí quando ele diz o fazer, as pessoas perguntam assim, mas fazer o quê? Eu falei, gente, não sei explicar direito como que é esse fazer. Mas você entende o processo. Exatamente, mas é que tem coisa que você só aprende no ateliê, errando, e fazendo, e olhando, e insistindo. Não tem, ninguém vai te ensinar. É isso. Agora ela
Oi. Eu fiquei em dúvida, não fiquei em dúvida, muito curiosa. Mais próximo, isso. Som. Fiquei em dúvida e curiosa, no começo da sua fala você tinha comentado a respeito de travas ou avais, talvez, que você mesmo não deu a si e que isso com o tempo mudou. E aí eu fiquei muito curiosa para saber quais eram essas travas, não foi trava, eu não lembro a palavra, travas mesmo, e qual foi essa chave que fez com que você tivesse essa segurança. E se você já respondeu essa pergunta, eu tenho uma outra pergunta para o Roberto. Tá, não, eu só não entendi uma parte. Eu acho que você perguntou sobre que você tinha algumas travas lá no início, e aí isso? que virou uma chave. E Ah, queria tá. saber Não, eu quais não eram sei, as sabe? Foi chaves. o tempo, é o tempo, sabe? Você está A falando chave é o em relação a coisas que te limitam. Exato. Né? Enquanto É pintor. diferente quando você tem 30 anos e quando você tem 60, né? De estrada. De estrada, não 60 de estrada, não sei. Mas 60 de vida, né? Porque quando você tem 30 anos, por exemplo, quando eu olho trabalhos meus, às vezes em alguma coleção, ou em alguma exposição de 1990, 91, eu olho, eu posso perceber, tem muitos que eu gosto, que eu acho que, legal, não, eu não tenho vergonha dele estar sendo exposto, mas eu posso perceber ali que tinham várias coisas que estavam me travando, porque eu tinha 30 anos. Foi uma Sabe? questão da maturidade mesmo do fazer. Da interpretação do fazer. Interessante. E as coisas que você espera quando você tem 30 anos. Expectativa lá em cima. Entende? Quer dizer, você quer agradar muita coisa ao mesmo tempo. E você vai percebendo que isso não vai acontecer. Sabe? Então, chega uma hora que você só quer agradar a você. Aí é que eu acho que a coisa realmente ela vai fluir muito melhor, entendeu? Fantástico. E aí eu fiquei em dúvida também na sua fala. É horrível, gente. Então quer dizer que, de acordo com o seu pensamento, o artista conceitual, em essência, não é um pintor, e um pintor, em essência, não pode ser um artista conceitual. Não foi exatamente isso, não. Foi outra coisa, assim, eu falei com relação à ocupação de espaço, né? Que um pintor, ele quando chega no espaço, ele chega a partir da pintura, ele não chega a partir de um conceito, sabe? De uma ideia. Eu tive uma ideia para ocupar esse espaço. Não é assim, ele chega sempre a partir do trabalho dele. Entendi, Né? arte enquanto processo, E arte enquanto isso projeto. a gente não pode chamar assim, porque intervenção, site específico, são conceitos muito próprios da arte conceitual, né? São ideias muito desenvolvidas pela arte conceitual. E instalação também, o pintor quando lida com o espaço não. Eu acho que o pintor só consegue, porque está trabalhando um plano ali, né, Marcelo? Então, quando ele vai para o espaço, ele vai a partir daquele plano, e não a partir de uma ideia que ele teve, né? Não a partir do espaço mesmo em si. Ele vai a partir dos elementos que ele já desenvolveu ali como repertório na pintura dele. Bacana. Acho que o Marcelo quer fazer uma pergunta. Não, eu não quero fazer uma pergunta. Eu queria, analisando aí o que a gente estava falando, eu acho sim que o problema da pintura é o seguinte: você lida com uma planaridade que ela muda filosoficamente de acordo com o tempo dela, né? Quer dizer, no Renascimento você tem uma filosofia, na Idade Média você tem uma filosofia e na contemporaneidade você tem um outro tipo de abordagem. Que todos eles. Agora você tem uma técnica que é a pintura em si, a própria, não é? E essa ou ela é boa ou ela é ruim, não é? Então essa é a grande questão da pintura e que nos descabela a todos. Eu acho que descabelava já o Van Gogh, não é? Quer dizer, o Kiefer deve ficar lá histérico. Claro. Jogando coisa na tela, depois tirando, e aí cola de novo. Ele junta, o próprio Kiefer, ele tem caixas e caixas de debris, que ele chama de restos de pintura, que ele reutiliza em outras pinturas, né? Quer dizer,
e o trabalho dele é gigantesco, né? Então, essa questão da escala também é muito interessante, né? Quer dizer, você faz uma pinturinha ou uma, né, de uma escala... Esses problemas. Isso acaba sendo, não é? Né? Exatamente, porque E só completando, um dos problemas que eu vejo na contemporaneidade é assim, uma série de pintores, quer dizer, não que sejam todos ruins, não é isso, não é exatamente isso, pintando a partir de foto. Então você, né, que você vê a reprodução daquela pintura, você diz, olha que pintura boa. Aí você vai ver ao vivo e diz assim, mas que porcaria. Não é porque ela é uma reprodução daquela fotografia. Quer dizer, no campo do que o Roberto falou, na verdade, a pintura sempre fez um determinado conceito ou assim fez. Exatamente, quer dizer, mas aí não é a técnica. Aí a técnica manca, né? Claro. O que eu queria dizer é o seguinte, que as duas pinturas em exposição, quer dizer, tanto da Paloma, que eu conheço a pintura, né? Quer dizer, não tem pintura aqui, mas eu conheço de outras exposições. Quanto a do Chico, são boas pinturas, porque a pintura, quando é boa, o seu olhar entra na pintura. Essa é uma questão de pintura, o seu olhar entra na pintura. Quando você reproduz uma foto, você projeta a foto e não sei o quê, você não consegue entrar, ela fica chapada, né? Então esse é um problema. Agora, instrumentos ópticos, os pintores usam desde Vermeer, né? E tem uma coisa, sim, quer dizer, você existe pinturas de processo e de projeto, como eu falei no começo. Existem pinturas de projeto maravilhosas, entendeu? Sou leve. Se leve. você olhar o nome como é que é o nome daquele surrealista belga? Esqueci. O Pipe. Magritte, não. Magritte. Então, aquilo ali é um pôster, né? Mas é genial. É genial, porque é uma grande ideia, então, né? É uma grande ideia. É porque, assim, quando mas nossa conversa de pintura é aquela pintura tradicional, porque a gente é pintor, a gente gosta da matéria, a gente gosta de raspar, de cavar, de catar, de não sei o quê. Exatamente. Entendeu? Essa pintura de processo. Essa é a pintura de processo. É isso, são duas situações. Mas o Magritte é um bom pintor, porque ele tem toda uma escola, né? Exatamente. Clássica. Ele tem uma... resolve magistralmente a questão dele. Né? Mas enfim, era só para ilustrar. Alberto, acho que foi, né? Alguém mais quer perguntar uma coisa? Se alguém mais não for perguntar, a gente pode finalizar, Sheik? Tá? Podemos, eu quero... Então, gostaria de agradecer a presença de todos vocês. É muito importante, gente, que a gente venha na escola, que a gente participe dessas conversas, porque essa é outra parte da escola onde a gente reflete, a gente pensa junto, né? É por isso que a cada exposição que tem aqui, a gente chama vocês para vir aqui conversar. Eu sei que no sábado de sol é difícil que venha muita gente. Eu, como não pego mais sol, eu vou nos sábados de sol. Obrigado. Então tá.